Aviso: o conteúdo abordado no vídeo a seguir não é recomendado para menores ou para aqueles que têm a saúde mental intacta. O mangá citado é utilizado como objeto de discussão, crítica e comentários, e de forma nenhuma uma recomendação. O canal não se responsabiliza por qualquer pesquisa feita no Google por parte dos espectadores. Estando conversados, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever. Da última vez em que mencionei 177013, eu comparei o impacto do mangá com outro desses códigos tão conhecidos que é o 228922. Mas, tendo falado do peso das cenas, eu não poderia deixar de comentar a história do mangá. Porém, claro que para quem está totalmente descontextualizado eu vou explicar o que são esses números enigmáticos que absolutamente ninguém da face da Terra sabe o significado. E antes de começar, eu gostaria de avisar a você que esse vídeo tem spoilers. Se estamos entendidos, vamos lá. 177013 é como o mangá hentai Metamorphosis é popularmente chamado, em menção ao seu número de ID no banco de dados de um determinado site de mangá adulto. É um conjunto de números que identifica o mangá naquele site específico, aparecendo na URL. Basicamente, quando o código é mencionado em postagens, memes ou shitposts, é para que quem tenha lido naquele site já saiba qual mangá é, e para quem não, fique completamente perdido e caia no bait de pesquisar sem preparo psicológico, o que acontece muito frequentemente. Seu nome real é então Metamorphosis, que se trata de um doujinshi. Eu expliquei brevemente o que são os doujinshi no meu outro vídeo, mas o Mirai Otaku fez um vídeo em seu canal esclarecendo mais a fundo esse tema. Quem se interessar vai estar tudo aí no card para vocês conferirem. Ok, mas do que fala o mangá Metamorphosis? Saki Yoshida é uma adolescente concluindo o fundamental e entrando no ensino médio. Antes de iniciar as aulas, ela se decepciona por ser uma garota extremamente introvertida e por nunca ter feito um amigo sequer. Observando as outras meninas, ela passa a sentir ódio de si mesma e, para poder se encaixar na sociedade, decide mudar por completo. No entanto, a partir dessa mudança e dessa motivação um tanto deturpada, as coisas começam a dar errado. Tipo, muito errado. Vamos por partes. Saki muda seu visual completamente, se produzindo até substituir sua aparência de nerd e de menina introvertida para uma garota mais patricinha e popular. Isso traz os resultados que ela desejava de início. As pessoas olhavam mais para ela, ela começou a fazer amigas. Ela conheceu um rapaz mais velho, um garanhão. Esse garanhão comprou uma revista para ela. Esse garanhão levou ela a um karaokê. Esse garanhão começou a tirar a roupa dela e... O que tá acontecendo aqui? Sim, o rapaz a seduziu, ela cedeu e os dois fuderam. E o melhor é que ela se convence de que se apaixonou perdidamente por um cara que acabou de conhecer. Daí pra frente o nível fica cada vez mais absurdo, amigos, sinto muito. Suas amigas a convencem de trabalhar com encontros compensados, saindo com caras desconhecidos à noite em troca de dinheiro. Mas claro, sem segundas intenções. Ela acaba saindo com um homem de meia idade que dá a palavra dele de que não vai, em hipótese alguma, encostar nela. E vocês só vão saber se ele cumpriu essa promessa se lerem o mangá, porque eu tenho certeza absoluta que vocês não fazem ideia de como isso termina. Mas óbvio que esse é só o começo, porque logo em seguida ela é chantageada por seus colegas de classe que viram ela saindo do hotel com um homem de meia idade. E ela compra o silêncio deles com a única coisa que ela mostrou que sabe fazer no mangá inteiro. E sim, eu estou sendo super machista opressor. Mas não para por aí, faltou o próprio pai abusar dela também todos os dias. Enfim, em meio a essa situação, a Saki foi currada, literalmente. É abusada por seu pai, cede à chantagem dos seus colegas com relações sexuais, suas supostas amigas começam a sentir inveja e ódio dela, e ela não desabafou com ninguém. Isso tudo no capítulo 3. Esse capítulo é importante, pois nele é que a vida de Saki Yoshida vira de cabeça para baixo. Todos na escola a odeiam, e quando ela chega em casa, sua mãe, que prometeu sempre ficar do seu lado, a acusa de ter seduzido o próprio pai e a põe na rua. Então ela recorre ao cara que ela acredita ser seu namorado por algum motivo, Hayato, que considera a própria unicamente como objeto sexual. E nessa parte o mangá define que Saki Yoshida está no fundo do poço e vai afundar ainda mais.
e realmente afunda. Ela abandona a escola, se prostitui, aborta uma criança, faz tudo que o tal do Hayato quer, é expulsa da sua casa quando não tem mais serventinha nenhuma, se vicia em drogas e até mesmo engravida de novo e continua se prostituindo mesmo grávida. Resumindo, algumas coisinhas acontecem. Diante de tudo isso, podemos compreender claramente que Metamorphosis é uma história sobre dependência. E Saki Yoshida é uma garota que sofre dos mais diferentes tipos. Esses que eu consegui classificar em dependência emocional, dependência sexual e, por fim, dependência química. E eu vou abordar cada uma dessas três. Primeiro, dependência emocional. Esse caso acontece quando a felicidade e a vontade de alguém só são possíveis a partir de outras pessoas. Um dependente emocional tem uma enorme necessidade de ser aceito e quase nunca tem capacidade de tomar uma decisão por conta própria. E quando tomada, é para atingir a expectativa de outro. No começo do mangá, a Saki tem a decisão de deixar de ser uma nerd extrovertida para causar boa impressão aos seus colegas de escola e para se enquadrar em um grupo social. Vemos vários momentos em que ela se importa constantemente com o que os outros estão pensando dela. Mais tarde ela se torna cada vez mais dependente emocional do Hayato, chegando ao ponto de vender seu próprio corpo para pagar suas dívidas e mudando inteiramente sua aparência da forma que ele quisesse, e aceitando tranquilamente a ideia de ser propriedade dele. Contanto que o agradasse, Saki acreditava que não precisaria de mais nada. Em segundo, temos a dependência sexual ou compulsão sexual, que se caracteriza como um transtorno em que a pessoa tem um impulso incontrolável por práticas sexuais e a necessidade de se satisfazer, seja com masturbação excessiva ou tendo relação com vários parceiros diferentes. Ao longo da história, vemos a Saki sendo cada vez mais compulsiva sexualmente, ao se envolver com vários caras ao mesmo tempo, sendo levada pelo prazer, mesmo que o ato seja moralmente errado. Vemos diversas vezes ela sendo abusada por homens, mesmo que sutilmente, e ela tendo de início uma mínima resistência graças à sua consciência corporal, mas logo em seguida acabar cedendo. O exemplo máximo disso é quando ela é violada pelo próprio pai, mas mesmo assim se satisfazendo sexualmente e mantendo isso em segredo. Essa dependência não se restringe a apenas isso, como também pelo fato dela se convencer de que ama o Hayato, apenas porque foi o primeiro cara com que ela teve relações sexuais. Em terceiro, finalmente temos a dependência química, um distúrbio causado por um consumo excessivo e desenfreado de determinadas substâncias. Esse que se intensifica cada vez mais no mangá. Saki, por influência do Hayato, passa a utilizar drogas ilícitas para se satisfazer, e ao longo da reta final fica gradativamente mais e mais viciada. Essa foi a pior das dependências que ela teve, até porque, por meio dela, impulsivamente Saki coloca as drogas acima do dinheiro para pagar a dívida do Hayato. Além de que, por ter se drogado tanto, ela perde o dinheiro que havia ganhado com os serviços, e por isso apanha do seu namorado, ficando sem teto, se afundando cada vez mais nesse vício e tornando sua vida cada vez mais miserável nos últimos momentos da história. Shindo L, o autor, aborda nesse mangá como a mínima dependência pode ser perigosa e como tem potencial para tomar proporções catastróficas na vida de um adolescente. O fato do alvo ser uma garota de família socioeconomicamente estável, ele confirma que esse destino é possível na vida de qualquer jovem. E apesar de no mangá as coisas acontecerem de modo que parece que há uma assustadora conspiração contra a Saki, o autor não está nem um pouco errado. Saki é uma personagem ingênua que toma decisões erradas uma atrás da outra, e isso acaba arruinando a sua vida pouco a pouco de maneira terrível. E meio que difícil de se convencer que não tenha pelo menos muitas pessoas que tomariam as mesmas decisões que ela. E então chegamos no final do mangá, que eu tenho certeza que muitas pessoas entenderam errado. Saki, após ser expulsa da casa de Hayato, afunda-se no vício em drogas e encontra-se em estado lastimável. É uma sem-teto, grávida, suja e de aparência horrorosa. Lembrando que é uma adolescente. Ela se compromete a cuidar de sua criança, mas o vício faz com que ela gaste o dinheiro que ela ganha em mais droga. Nas páginas finais é cortado para o futuro dela com a filha, em que as duas vivem felizes e tudo que ela sofreu era apenas uma desagradável lembrança. Mas ao contrário do que muitos pensam,
Aquilo não passava de uma alucinação provocada pelo efeito das drogas, ou seja, nunca aconteceu. Pois é, lamento te dizer, mas Saki morre no final do mangá por conta da overdose, e isso não é uma interpretação. No pós-fácil, com palavras do autor, ele confirma esse fato. Saki definitivamente está morta. E o que eu tenho a dizer, a construção desse final é genial. Shindoeli vai tornando a realidade da personagem cada vez mais dura e cruel, além de que Saki até então era alguém que quase não reagia ao que acontecia com ela e era sempre movida pelo impulso. Então o momento em que ela coloca os óculos, se olha no espelho e chora é brilhantemente impactante. Finalmente a personagem se dá conta da situação em que se meteu, percebendo o contraste do que ela era para o que ela se tornou. Contraste chocante não só para ela, mas também para nós, leitores. Após ela usar de vez toda a droga que tinha, a história é cortada para um futuro em que ela vive feliz com sua filha, e que tudo o que ela passou era apenas uma assombrosa lembrança. Aqui o autor nos faz acreditar que o mangá realmente teria um final feliz, mas a cena corta novamente e a página final mostra os óculos dela no chão, que por mais que tenha ficado implícito, confirmou de fato que ela não sobreviveu, até porque não tinha como ela sobreviver. É uma construção de cena final brilhante e também um pouco sádica até. Saki é uma personagem que queria mudar no começo do mangá, mas para agradar não a si mesma, e sim as pessoas à sua volta. E exatamente por isso é que até o final do mangá ela não mudou, mas sim as pessoas a mudaram. É uma sensação amarga que permanece até mesmo após o fim da leitura. Dá pra entender plenamente por que Metamorphose chocou tanto os leitores, ao ponto em que versões alternativas foram criadas pelos fãs para dar um final minimamente feliz à personagem. Um dos mais famosos sendo a aparição repentina de um personagem de Jojo que consegue curá-la. Essa é uma história na qual eu fiquei pensando depois de concluída durante horas e horas, e de certa forma continuo pensando até hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, eu conto com a sua cooperação deixando o like e compartilhando esse vídeo ao máximo, ajudando o canal a crescer ainda mais. Comenta o que você achou dessa história, os comentários estão abertos para spoiler, então quem não leu, recomendo que seja cauteloso. E é isso, um abraço e até a próxima.